Excelência, mas eu acho que é importante. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral? Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Com a palavra, o senador Flávio Dino. Bem, vamos lá. Só perdão, Vossa Excelência não fez essa pergunta para o doutor Paulo? Não. Com muita alegria responder os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro, a resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o estado que nós temos dedicado muita atenção, e o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto de Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática e reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela FIJAN. Claro que, como o senhor aludiu, é um quadro muito complexo, que vem de décadas, mas nós acreditamos que esses esforços partilhados, nossos, com o governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, é possível, sim, melhorar a triste situação, dramática situação que o Rio de Janeiro enfrenta há alguns anos, há algumas décadas, eu diria. E eu, claro que tenho muita solidariedade, não posso, doravante, se for aprovado no Senado, liderar nenhum trabalho desse tipo, mas sempre solidário, como temos feito na prática agora, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, a apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de 1.000 armas, quase 2.000 armas foram apreendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis, lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis, que na verdade era uma mera fachada para montar armas. Então tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento, suspeição. Então, o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões, que na seara política, claro, se fosse esse o caso, eu poderia responder, como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, eu não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais
de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições, com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada. Nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade. Porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater